Oi pessoal, tudo bem? Sou Luana, professora de Geografia. Para quem já está acompanhando a nossa correção, bem-vindo de volta. Para quem não é o primeiro item que está assistindo, bem-vindo. Espero que ajude. E vamos lá para a nossa correção? O item agora é o 24. Olha só. A indústria brasileira dá sinais de que algo de errado acontece no setor. Do início do ano até agora, 3 gigantes multinacionais anunciaram que vão abandonar o Brasil. A norte-americana Ford deixa o mercado de fabricação de veículos nacionais depois de mais de 100 anos. A alemã Mercedes-Benz fecha a única fábrica no Brasil de carros de luxo. A japonesa Sony fecha a fábrica em Manaus e abandona o mercado de televisores, câmeras e aparelhos de áudio. Esse movimento mostra que o país passa por um processo de desindustrialização e não é de hoje, como sugerem alguns números e apontam especialistas. Então a gente tem uma notícia de 2 de dezembro, uma notícia recente, que está falando aí sobre um processo de desindustrialização da economia brasileira, dessa perda dessa indústria internacional que é focada aqui no território brasileiro para produção e para comercialização propriamente dentro do território. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o item pede para a gente. Dentre as causas do processo de desindustrialização evidenciada há alguns anos no Brasil, destacam-se. Então a gente precisa pensar nas causas, o que está refletindo esse processo de desindustrialização nos últimos anos, como afirma também no enunciado. O nosso item correto é o item C, mas vamos avaliar item por item? Vamos começar aí pelo A. A desconcentração do setor industrial e a guerra fiscal entre as diferentes regiões do país. Nós temos uma desconcentração do setor industrial, que era muito focada em São Paulo e Rio de Janeiro, por conta de uma guerra fiscal entre os estados, que proporcionam para as indústrias melhores condições, mão de obra, ausência de impostos? Sim. Só que esse não é o foco do texto. O texto está falando de uma desconcentração nacional, da retirada das indústrias de dentro do país para fora. Então, não é um item que explique esse contexto. Vamos ver a B. O avanço das exportações de produtos manufaturados em detrimento dos produtos básicos. Na verdade, o que acontece no Brasil é ao contrário. Nós temos um processo de reprimarização da economia e, como consequência também, uma desindustrialização. Nós vendemos muitos produtos, tudo bem, com baixo valor agregado, como ferro, como soja, e compramos produtos com alto valor agregado. Então, essa alternativa B, na verdade, está errada porque ela fala o contrário do que acontece. A C é a correta, depois a gente volta para ela. A D, a retração do setor primário e o aumento das exportações de minério e produtos do agronegócio. Novamente, nós temos sim um aumento do setor de minérios e produtos do agronegócio, mas esses são o setor primário. O que nós temos é uma retração do setor secundário, da produção industrial. Aí, os maiores investimentos na qualificação da mão de obra e terceirização das atividades econômicas. Na verdade, o Brasil é conhecido como um país que não investe na mão de obra. Nós estamos passando aí, então, pela janela demográfica, onde nós temos a maior participação do número de jovens e adultos na economia brasileira trabalhando, só que, de forma geral, a remuneração da população brasileira é baixa, porque os investimentos, a qualificação da mão de obra não é tão acentuada, a educação não é tão valorizada. Então, nós não temos esse processo de investimento na qualificação de mão de obra e, por conta disso, uma terceirização. O Brasil emprega muito no setor de serviços, mas normalmente em índices de porcentagem, essa empregabilidade, ela na verdade tem baixos valores de remuneração, tudo bem? Então vamos para o item C, que é o correto? O corte de incentivos estatais e a perda de competitividade do setor industrial no contexto internacional. Então, se por um lado nós temos aí a falta de investimento estatal na própria indústria brasileira, também fica muito difícil competir com o setor industrial num contexto mundial. Então, numa qualificação profissional, muitas vezes essas guerras fiscais entre os países, outros países oferecem condições de flexibilização de leis trabalhistas, de leis ambientais, então também tem um dano aí muito importante, mas pensando também no território nacional, a gente tem aí uma ausência de mão de obra qualificada, uma falta de investimento na indústria nacional e aí fica muito à mercê dos interesses internacionais dessas indústrias.
Só para a gente fixar ainda mais também o nosso conteúdo, olha a resposta do gabarito. A perda de capacidade do Estado brasileiro de financiar o setor industrial comprometeu sua capacidade de incremento e modernização, o que, consecutivamente, afetou sua competitividade em relação a outros países, que passaram a oferecer custos produtivos mais atrativos como os novos tigres asiáticos. Então eu tenho, primeiro, uma guerra fiscal entre os países, onde essas indústrias internacionais vão buscar outros lugares mais lucrativos para se estarem, e junto a isso a gente tem uma ausência estatal de investimento nas indústrias nacionais para que esse baque da retirada de indústrias estrangeiras não fosse tão forte. É um conjunto de somatória de ações, fora o fato desse grande incremento, essa grande visualização, grande incentivo para as práticas de produtos do primeiro setor, que são produtos com baixo valor agregado no mercado internacional. Então é um contexto de reprimarização da economia com desindustrialização. E aí, alternativa C, explica o processo corretamente. Espero que tenha ajudado. Nossos alunos, qualquer coisa, procurem plantão. E você que veio fazer o simulado de fora, espero que aí essa resposta, esse vídeo, tenha te ajudado. Até mais!